1 Coríntios, capítulo 4. A partir do verso 6. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 6. Nós vamos continuar com a nossa série de estudos, onde nós estamos aprendendo muitas lições, acerca de como viver como igreja. Nós estamos aprendendo com os problemas que a igreja de Coríntios tinha para que nós não venhamos cometer esses mesmos problemas. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 6. Hoje nós veremos acerca do orgulho da igreja. A igreja é uma igreja orgulhosa, uma igreja ensoberbecida, e cismesmada, que se achava melhor do que todas as outras, e até mesmo melhor do que os apóstolos. Uma coisa que nós ficamos assim de queixo caído é ver uma coisa dessa, A igreja se achar melhor do que aquele que Deus estipulou para que lançasse o fundamento. E a igreja de Corinto estava tão encismesmada que ela estava se achando melhor do que os próprios apóstolos. Nós vamos fazer a leitura aí do verso 6 em diante. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tivesse recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjo como a homens. Verso 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo e escória de todos. Deixa aberto aí, vamos orar para que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te pedir graça, a Deus, de maneira que o Senhor nos conceda o saber, Senhor, essa noite, para que nós possamos compreender a Sua palavra. Eu te peço, a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, sobre todos nós, para que nós possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer, que o nosso coração possa ser quebrantado, Senhor, de maneira que nós não venhamos nos ensoberbecer, de maneira a não conhecer, a ir além das Escrituras. Por favor, ó Deus, abre os nossos olhos, o nosso coração e nos dê compreensão. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor me enche do seu Espírito para que eu possa anunciar a sua palavra com toda intrepidez, para que todos possam compreendê-la de maneira simples, ó Deus. Que eu apenas abra a minha boca e que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Eu te peço, ó Deus, eu te suplico em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos nessa epístola, e hoje nós veremos o equívoco dos coríntios. Os coríntios, eles estavam com uma visão equivocada acerca do que era ser espiritual. E por não conhecer, por não entender o que realmente significava espiritualidade, eles haviam se ensoberbecidos, eles estavam julgando, eles estavam fazendo separação, eles estavam fazendo escolhas e eles estavam se considerando melhor do que todos os outros. Então é esse problema que nós vemos que é mais um problema que contribui para o problema da divisão, que é o problema inicial que nós estamos estudando em Coríntios. Nós estamos estudando aí desde o capítulo 1 até agora o capítulo 4 acerca da divisão
acerca da divisão na igreja. E hoje nós vemos essa continuação. Paulo está prestes a encerrar esse tema de divisão na igreja, né, que ele leva quatro capítulos para tratar, e ele vai encerrar usando 3 figuras, que a primeira figura que nós vemos que Paulo usa é a do dispenseiro, né, dos mistérios de Deus. A segunda figura do servo que sofre como símbolo de humildade, e a terceira com a figura de um pai, que ele era um pai demonstrando amabilidade para com a igreja. Nós estamos na segunda figura, onde Paulo vai dizer de uma forma, ele vai expor de uma forma até que irônica a condição dos coríntios, né, da soberba deles. Paulo ele usa essa ironia aqui para que os coríntios pudessem cair na real de que eles não tinham nada, como nós vemos aí no próprio verso 7, que eles não tinham nada, que tudo que eles tinham era Deus que os haviam dado, e eles estavam agindo como se eles não tivessem recebido, como se aqueles dons fossem algo que viesse deles mesmo. E é assim que acontece todas as vezes que nós agimos como que não recebemos, que nós achamos que é suficiência, que nós achamos que o talento vem de nós mesmos, nós estamos agindo como se nós não tivéssemos recebido nada de Deus. É o ensoberbecer, é a vanglória que Paulo fala. Nesse texto, Paulo faz uma severa repreensão aos coríntios por causa da vanglória. O problema dos coríntios era a vanglória, eles estavam se vangloriando, era o orgulho exagerado. Eles estavam se orgulhando, né, de algo que não eram deles, de algo que Deus havia dado. Eles estavam se orgulhando de que eram cheios de dons espirituais, como se aqueles dons viessem deles, porque eles falavam em línguas, porque eles profetizavam, eles estavam achando que aquilo era sinônimo de espiritualidade, e porque Deus havia concedido aqueles dons, eles achavam que eles eram melhor, e melhor mesmo até, e melhor até do que o próprio apóstolo Paulo. Desrespeitavam a autoridade de Paulo, como nós vemos na escrita. Os coríntios, eles eram extremamente orgulhosos a ponto de se compararem com os demais. Eles se comparavam com as igrejas, com as outras igrejas, e se consideravam superior a eles. E eles faziam isso até mesmo com os apóstolos. A grande dificuldade que eu achei nesse texto foi justamente essa, né? Como que uma pessoa se ensoberbece a tal ponto de se considerar melhor do que aquele que é o pai na fé. E era o que os coríntios estavam fazendo com o apóstolo Paulo. Eles se ensoberbeceram a tal ponto de se considerar melhor do que o apóstolo Paulo. O grande problema dos coríntios era o conceito equivocado do que era ser espiritual. Eles tinham um conceito equivocado do que era ser espiritual, e nós vemos isso até nos dias de hoje. Pelo fato deles terem esse conceito muito equivocado, eles começaram a se medirem com os próprios apóstolos. Eles começaram a se medir com os próprios apóstolos. Eles, por se sentirem muito espirituais, começaram a se comparar até mesmo com os apóstolos. Então, vocês percebem aqui que o grau de orgulho aqui parece ser algo que é extraordinário, algo elevado demais. Eles estavam tão... Um ponto importante acerca do orgulho é que o orgulho cega. Eles estavam tão orgulhosos que eles não conseguiam ver o quanto que eles eram pecadores. O grande problema do orgulho é esse. A pessoa ela fica tão orgulhosa, ela se vangloria tanto, ela acha que ela está tão bem, que ela não consegue ver o quanto que ela é pecadora. E Paulo vai falar isso lá no capítulo 5. Paulo fala, vocês andam tão orgulhosos, vocês andam tão soberbos, que vocês se calaram com o pecado de incesto que há dentro da igreja. Havia um caso de incesto dentro da igreja, e os coríntios estavam tão ensoberbecidos que eles não fizeram nada. Eles viraram as costas, eles taparam os olhos para aquilo. Eles passaram de largo para com o pecado. Então, o orgulho, a soberba faz isso com as pessoas, tapa os olhos das pessoas para que as pessoas não vejam o quão é perverso, o quanto que elas são perversas, o quanto que elas estão agindo perversamente.
Nesse texto, Paulo aborda a atitude dos coríntios de se sentirem superiores. Paulo vai tratar aqui da atitude deles de se sentirem superiores a todos os demais e até mesmo a eles. Nós vemos no decorrer do texto que é exatamente o que os coríntios faziam. Eles consideravam os outros como nada diante deles, porque eles eram totalmente espiritual. Hoje nós veremos, né, a lista do que os coríntios se achavam ser com relação aos apóstolos. Nós vemos que eles achavam que eram ricos, que eles eram nobres, que eles eram reis, enquanto que os apóstolos estavam em último lugar. Olha para vocês verem o ponto que a igreja de Corinto chegou. Eles achavam que eles reinavam, que eles eram ricos, que eles eram reis, e olhavam para os apóstolos e falavam assim: vocês estão em último lugar. Como Paulo fala, né? Parece que Deus nos colocou como em último lugar. E tudo por quê? Porque os apóstolos sofriam. Os coríntios, eles tinham uma visão errada do que era ser cristão. Eles acreditavam que o ser cristão era viver uma vida bastarda, sem sofrimento, sem nada, enquanto que não ser cristão era viver da maneira que os apóstolos viviam. Então, pelo fato, Paulo vai até dizer, pelo fato do seu ministério, dele sofrer muitas coisas no seu ministério, ele estava sendo considerado como nada diante de uma igreja que se vangloriava. Então, Paulo ele vai fazer aqui uma série de repreensões a essas atitudes dos coríntios. Ele vai fazer uma série de repreensão a essa atitude dos coríntios. Nós vemos aqui um ponto muito importante, que é o primeiro ponto que nós vemos. Paulo ele vai citar tanto ele quanto Apolo e o seu bom testemunho para dar um exemplo de humildade para os coríntios. Ele usa Apolo e ele mesmo para dar esse bom exemplo. Ele diz aí no verso 6 e no verso 7, ele diz: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendeis isso, a não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então Paulo diz que essas coisas, tudo que ele já havia dito acerca de não se gloriar, tudo que ele já havia ensinado do capítulo 1 até o capítulo 4, acerca de não se exaltar, de não escolher, de não comparar, né, porque eles estavam fazendo isso da igreja, mas diz: eu sou de Apolo, de Paulo, de não se orgulhar nos homens. Tudo isso ele aplicou figuradamente a ele, a Apolo, para que através dele e de Apolo eles observassem aquele exemplo e não ultrapassasse, não isse além do que estava escrito. É mais ou menos o seguinte: Paulo diz para os coríntios: olhe para mim e para Apolo, e perceba que, apesar de nós termos, como nós vemos, Apolo, ele era um eloquente pregador, e Paulo ele havia fundado a igreja, e eles não se ensoberbeciam por causa disso. Havia motivo de soberba. Havia motivo de glória, né, de vanglória, porque uma glória que não é firmada em Deus é vanglória. Havia motivo de vanglória e ele não se vangloriava nisso, eles não se vangloriavam. E os coríntios deveriam tomar o exemplo tanto de Paulo como de Apolo para não se vangloriar também. E Paulo diz exatamente isso, essas coisas, irmãos. E um ponto importante aqui é que Paulo diz que apesar da igreja estar nesse nível, né, de espiritualidade, Paulo ainda os considera como irmãos. Paulo não fala que a igreja era ímpia, que era uma igreja de pessoas que não eram crentes, né, que apesar da igreja estar passando por todos esses problemas, Paulo ainda os considera como sendo irmão. Por isso ele diz: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendeis isso. Então aquilo que Paulo havia feito tinha como objetivo ensinar os coríntios algo. O que? Ele diz não ultrapassar o que está escrito. Esse não ultrapassar o que está escrito quer dizer exatamente com relação à palavra. A forma de viver dos coríntios não poderia ir além do que estava escrito. Ele toma aqui a lei, ele toma aqui a palavra de Deus e tudo o que está escrito na palavra de Deus que testemunhava acerca da humildade.
E quando os coríntios eles se vangloriavam, eles estavam indo além do que estava escrito. A palavra nos ensina a ser humildes, ensina a nos dar o próprio exemplo do Senhor Jesus, que é um exemplo de humildade, para que nós não nos gloriamos. Paulo toma ele e Apolo como exemplo de humildade, para que os coríntios pudessem aprender através das Escrituras a ser humildes, porque esse é o ensinamento de todas as Escrituras, humildade, o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Se vangloriar é ir além do que está escrito. E isso tem como consequência a soberba, né, se ensoberbecer em favor de um e em detrimento de outro. Aí no verso 7, Paulo ele faz 3 perguntas retóricas que tem como objetivo demonstrar que se alguém se sobressai, que se alguém é elevado, que se alguém é exaltado, que se alguém se sobressai, é porque ele recebeu o dom de Deus. E isso não vem dele mesmo. Então Paulo faz essas 3 perguntas para demonstrar isso, que se alguém se sobressai, que se alguém tem um talento especial, se alguém louva, se alguém prega, se alguém faz alguma coisa e se sobressai, é exaltado, isso não vem dele mesmo, né? Isso é um dom de Deus. E por isso ser um dom de Deus, não há motivo para vanglória. E eles estavam se vangloriando justamente nisso. Eles tinham dons, né? A igreja de Coríntios era uma igreja realmente rica em dons espirituais. Eles tinham o dom de língua, o dom de profecia, e eles se vangloriavam nisso. E Paulo vai dizer no verso 7 exatamente isso. Ó. Ele diz aí no verso 7, pois quem é que te faz sobressair? Paulo olha para a igreja e fala, quem é que te faz sobressair? É uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela pergunta que não precisa de resposta, porque nós já sabemos a resposta. Quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz perfeito? Quem é que te faz bom em algo? A resposta é clara. Paulo queria que eles dassem essa resposta. Quem é que me faz sobressair? É Deus. Não tem outra resposta. Quem é que te faz sobressair? Quem é que me faz sobressair? É Deus. Ele faz a segunda pergunta. E que tens tu que não tenha recebido? Outra pergunta retórica. Eles não tinham nada que eles não teriam recebido. Tudo que eles tinham havia sido recebido de Deus. Aí Paulo conclui. E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Paulo fala para a igreja de Coríntios, tudo que vocês têm, vocês receberam de Deus, por que vocês se vangloriam como se vocês não tivessem recebido nada? Como eles tinham recebido de Deus, eles não podiam se vangloriar como se aquilo fosse um mérito deles. E os coríntios estavam se vangloriando, eles estavam se gloriando, porque eu falo em língua, porque eu profetizo, eu sou melhor do que Paulo. Eu sou melhor do que as outras igrejas, eu sou melhor do que os apóstolos. Nós somos melhores do que o apóstolo. E Paulo, ele vai além, né? No verso 8, nós vemos a ironia de Paulo diante da atitude dos coríntios. Nós vemos a ironia de Paulo diante dos coríntios. Para que nós possamos entender o versículo 8 perfeitamente, nós precisamos entender, voltar àquele ponto inicial acerca do orgulho dos coríntios. Os coríntios, eles acreditavam que havia chegado a plenitude do Espírito. Os coríntios, eles acreditavam que eles estavam vivendo a plenitude do Espírito, ou seja, o Espírito na sua plenitude. Ou seja, eles eram os top da galáxia, por assim dizer, né? Nós somos a melhor igreja, a igreja que tem mais dons, a igreja que é mais excelsa de todos. Eles sabiam que havia chegado à plenitude do Espírito. Eles se achavam os mais espirituais da terra. O que os levavam a pensar assim era justamente os dons que eles haviam recebido. Pelo fato deles haverem recebido aqueles dons que nós vamos estudar ainda no decorrer da epístola, no capítulo 14, 15, 13, também nós vamos falar desses, mais precisamente no capítulo 14 e 15, eles acreditavam que haviam chegado na plenitude do Espírito. O indicador deles, da plenitude do Espírito, era o dom de línguas e o dom de profecia. Nós vemos que eles acreditavam que está na plenitude e era uma baderna na igreja. Nós vemos isso lá no capítulo 14, né, que todo mundo falava em língua, profetizava ao mesmo tempo. Quando Paulo vai organizar esses dons, Paulo fala assim, deve falar em línguas 1 ou 2, e tem que haver
quem interprete, né? Não pode ser uma agazarra dentro da igreja como vocês estão fazendo. Então, o indicador de espiritualidade deles eram os dons de língua e de profecia. Eles focavam nesses dois dons, porque Deus havia concedido esses dois dons, eles haviam se ensoberbecido e se consideravam melhor do que todos. A ponto de que, olha o que Paulo diz no verso 8. Paulo vai ser irônico aí no verso 8. Paulo diz, já estáis fartos, ou seja, os coríntios diziam já estar fartos. Eu já estou cheio. Farto é aquela pessoa que está com a barriga cheia, né, depois de ter comido uma feijoada, uma farofa, uma comida bem avurtada, ela fica com a barriga cheia. Os coríntios estavam assim, nós já estamos fartos, nós não temos necessidade de mais nada, nós já sabemos de tudo. Nós já sabemos de tudo, nós não precisamos de conhecimento nenhum. Olhava para Paulo, Paulo, você não tem nada mais para nos ensinar, nós já sabemos de tudo, nós já estamos fartos. Aí Paulo continua, já estáis ricos. Paulo olha para os coríntios dizem, nós já estamos ricos, nós já temos todos os dons espirituais, nós não precisamos de mais nada. Paulo continua, chegastes a reinar sem nós. Os coríntios estavam dizendo que eram reis, que estavam sentados em tronos, eles se elevaram ao ponto de se dizerem reis. Aí Paulo olha para eles e fala assim, tomara, né? No verso 8 ele diz assim, tomara reinasse, tomara que isso fosse verdade. Tomara que isso fosse verdade para que também nós viéssemos a reinar convosco. Tomara que vocês realmente fossem reis, para que eu também pudesse reinar com vocês. Por quê? Aí Paulo vai falar, porque eu preciso reinar, porque eu estou lá em último lugar. Paulo realmente precisava reinar com eles, porque ele estava lá em último lugar. Olha o que ele diz aí no verso 9. Ó. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. E era assim que os coríntios consideravam os apóstolos. Olha o ponto de soberba que eles chegaram. Eles se achavam reis e consideravam os apóstolos em último lugar. E a figura aqui que Paulo usa é exatamente a figura do Coliseu. Ele diz, fomos colocados em último lugar como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. A figura que Paulo usa aqui para retratar essa verdade, é a figura do Coliseu. No Coliseu, uma maneira dos imperadores entreter o povo era matando pessoas, né? Fazendo festas, fazendo os chamados jogos. Eles pegavam os cristãos, eles pegavam as pessoas e já chegavam no Coliseu, aquelas pessoas que haviam sido vencidas numa guerra, chegavam no Coliseu e jogavam ela ali, as feras rasgava, matava, os gladiadores matavam. Então, é dessa maneira que Paulo se considera, dessa maneira que Paulo diz que os coríntios estavam considerando eles como espetáculo ao mundo. E era dessa maneira que os coríntios viam realmente os apóstolos por causa da sua soberba, por causa desse julgamento mau, o julgamento de que eles eram espirituais porque eles tinham esses dons. E nós vemos algo tão importante, muito importante aqui, que o indicador de espiritualidade não são dons. O tanto de pessoas que eu conheço, né, que falam em língua, que profetiza, que traz uma palavra de revelação, mas que são perversas. São pessoas que vivem no pecado, são pessoas que não temem a Deus, são pessoas que são totalmente irreverentes e acreditam que são espirituais, e a igreja considera essas pessoas espirituais porque elas lá dentro da igreja estão falando em línguas, porque dentro da igreja estão profetizando. O que indica espiritualidade não são os dons, o que indica espiritualidade é a forma que você vive, a forma com a qual você anda com Cristo. Como que você anda com Cristo? Como que você vive, como que você olha, como que você obedece às Escrituras. Tantas pessoas que são irreverentes quanto a palavra de Deus e profetizam, e falam em línguas. E os coríntios estavam tão ensoberbecidos que eles já estavam falando a língua dos anjos, né? Não era nem idioma mais, não, já era a língua dos anjos. Eles estavam tão ensoberbecidos que eles começaram a falar a língua dos anjos, como Paulo fala lá em Coríntios capítulo 3, ainda que eu falo a língua dos homens e dos anjos. Paulo vai furar a bolha deles lá no capítulo 13, né? Furar a bolha deles acerca dessa soberba que os coríntios
estavam cometidos. No verso 10, nós vemos 3 comparações que os coríntios faziam para chegar à conclusão que eles eram reis e os apóstolos estavam em último lugar. A primeira comparação, nós temos que ler aqui de forma espelhada. Os coríntios, eles consideravam os apóstolos como loucos e eles como sábios, né? Ele diz, nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Os coríntios, aqui só lembrando que Paulo está falando de forma irônica, né? Vocês nos consideram loucos por causa de Cristo. Todos nos consideram loucos, que era realmente como as pessoas daquela época consideravam o apóstolo Paulo. Nós vemos no livro de Atos, quando Paulo está diante, eu acho que é de Festo, que ele está pregando ali o que aconteceu com ele, contando o que aconteceu com ele da sua conversão. Eu acho que é Festo, eu não me lembro ao certo, se levanta e fala, Paulo, estás louco, as muitas letras te fazem delirar. Quem já leu o livro de Atos sabe. E era realmente assim que o mundo considerava. E os coríntios estavam considerando ele como louco. Os apóstolos são loucos. Você é louco, Paulo. É nós que somos sábios. Nós somos reis. Nós somos sábios e você é louco. Aí ele continua. Nós fracos e vós fortes. Vocês são fracos. Os apóstolos são fracos. É nós que somos fortes. Ele diz a última, vós são nobres e nós desprezíveis. Os coríntios consideravam eles como sendo nobres e Paulo e os apóstolos como desprezíveis. Olha o ponto que o orgulho leva a pessoa. Olha o nível que a soberba, que a falta de conhecimento, que a falta de viver, de entender, de compreender as Escrituras leva a pessoa. Isso aqui é o orgulho. E o orgulho surge quando acaba a doutrina. Quando eles não compreendem, quando eles não vivem a doutrina, aí surge o orgulho. Surge a soberba. E isso é muito prejudicial à vida da igreja. No verso 11 nós vemos porque os coríntios pensavam isso do apóstolo Paulo, que é por causa do seu ministério. Os coríntios achavam que Paulo estava em último lugar por causa dos sofrimentos do seu ministério. Aqui nós vemos mais uma percepção errada dos coríntios acerca da vida cristã. Eles acreditavam que ser cristão é viver uma vida abastarda, ser cristão é viver uma vida no luxo, uma vida na riqueza, viver uma vida sem problema. E ser uma pessoa desprezada por Deus, né? Ser uma pessoa em último lugar, uma pessoa que sofre. Um entendimento errado dos coríntios que estavam levando eles até aqueles pensamentos acerca de Paulo. E nós vemos isso aí no verso 11. Paulo vai falar dos sofrimentos do seu ministério. Ele diz, até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Nudez aqui não é falta de roupa. Nudez aqui é mal vestido, né? Paulo não tinha condição, eles não tinham condição porque ele pregava, andava, ele não tinha morada certa, como ele vai dizer aqui, ele não tinha condição de se vestir bem. Então ele diz nudez. Nudez é mal vestido. Somos esbofeteados, né? Nós vemos que tem até uma passagem no próprio livro de Atos, quando ele é levado diante do sumo sacerdote Ananias. Ele fala alguma coisa e o soldado, o sumo sacerdote manda esbofeteá-lo. Ele fala, Deus há de te ferir, parede branqueada. Aí ele recebe bofetadas. Ele não apenas era esbofeteado, mas ele era chicoteado. Nós vemos, né, que ele fala dos judeus recebiam uma quarentena de açoites, menos um. Era flagelado. Até uma vez ele foi apedrejado. Então Paulo ele estava sempre sofrendo, né, fome, sede, nudez, era esbofeteado, não tinha morada certa, era um nômade, andava de lugar em lugar pregando o evangelho. Ele diz no verso 2, nos afadigamos em trabalhos com as nossas próprias mãos. Paulo, a profissão de Paulo era fazedor de tenda, não que era errado trabalhar, mas é que se ele dedicasse ao evangelho era melhor, mas ele não podia fazer isso por causa da descompreensão da igreja. A igreja estava dessa forma com ele e ele precisava trabalhar para sustentar e para poder pregar o evangelho. Ele diz, trabalhamos fadigados
né, com as nossas próprias mãos. Ele continua, quando injuriados, bendizemos. Quando nós somos maltratados, nós vamos dizer, quando alguém diz mal de nós, quando alguém fala mal de nós bendizemos ele, porque é isso que a palavra manda. A palavra manda você, nós devolvermos mal com mal. A palavra manda, quando você é injuriado, quando alguém fala mal de você, quando alguém te ofende, você deve bendizer. É assim que a palavra nos ensina. Ele continua, quando perseguidos, suportamos. Quando a perseguição vem, nós suportamos, nós não abandonamos Cristo, nós não deixamos a igreja, nós não deixamos a fé, nós não jogamos tudo para o ar, nós não fazemos como os hebreus, né, que nós estamos estudando aqui no domingo. O que os hebreus queriam fazer quando estava sendo perseguido? Eles estavam querendo virar as costas para Cristo e ir embora, voltar, retroceder ao judaísmo. Paulo fala, nós não. Nós, quando somos perseguidos, nós suportamos. Ele continua, quando caluniados, procuramos conciliação, né? Quando nós somos caluniados, nós procuramos sempre conciliação. Quando alguém fala mentira ao nosso respeito, nós buscamos conciliação. E nós vemos isso, Paulo buscando reconciliação, no todo o livro de Atos. Ele chega no templo, chega em Jerusalém, os judeus da Ásia estão ali, conta mentira acerca dele, pega ele, começa a socar, apedrejar e a bater em Paulo. Aí vem o comandante, Lísias, pega, e Paulo pede para falar e tenta falar com eles. Esse homem deve morrer. E leva diante de Festo, leva diante de Félix, leva diante de Agripa, sempre buscando conciliar, sempre buscando dizer que a mensagem que ele pregava não era contra a mensagem das Escrituras. Então era sempre assim a vida, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo e escória de todos. Era por isso que os coríntios consideravam que ele estava em último lugar e que eles eram reis. Esse era o critério de julgamento dos coríntios. Não julguem, Paulo diz, não julguem dessa maneira. Não julguem dessa maneira. Os coríntios pensavam estar reinando enquanto Paulo estava em último lugar porque sofria muito. Porque sofria muito. O que prova que Paulo era crente não era a vida bastarda, mas essa lista de sofrimentos. Eu vou finalizar com as conclusões rapidamente. Primeira coisa que nós vemos, que nós podemos observar, é que esses sofrimentos que Paulo descreve e que os coríntios estavam usando para colocar ele em último lugar, eles são qualidades do crente, são comuns na vida cristã. Todos os cristãos, em todas as épocas, eles sofreram. É impossível alguém querer ser crente e não sofrer. É o que nós vemos aí fora, o evangelho de que nós não sofremos, o evangelho que não tem sofrimento, o evangelho que não tem cruz. Quem nos ensinou isso foi Jesus. Quem foi a pessoa que mais sofreu na face da terra? O nosso Senhor Jesus Cristo foi a pessoa que mais sofreu e sofreu injustamente. Ele morreu no seu lugar, ele morreu no meu lugar, ele levou a sua culpa, ele morreu por nós, ele sofreu por causa de quem não merecia, que somos nós. Então, os sofrimentos são qualidades do cristão. Se Cristo foi quem mais sofreu, por que nós muitas vezes não queremos sofrer nada? Porque nós muitas vezes, quando sofremos uma coisa pequena, né, nós já queremos abandonar a fé. Quando nós somos repreendidos numa coisa, nós já olhamos com os olhos maus para aquela pessoa que nos repreende. Quando nós estamos vivendo em pecado, assim como os coríntios, que vem alguém e expõe aquele pecado, a pessoa já fica de cara virada para aquele e acha que o orgulhoso é ele. Aí o fulano se acha, né? Fulano acha que é santo, quando é que, na verdade, o irmão só está querendo abrir os olhos para que essa pessoa não se afunde cada vez mais. Então, os sofrimentos são características da vida do crente. Nós não podemos ser cristãos, crentes, se não sofrermos. E eu acredito que nós não sofremos muito pouco comparado ao que os irmãos na fé sofreram há muito tempo atrás. E tem muitas pessoas que sofrem ainda em todo o mundo. A segunda coisa que nós vemos aqui é que os dons de língua e de profecia não são indicativos de espiritualidade.
Dons não indica espiritualidade. O que indica espiritualidade, o que indica que uma pessoa é crente, que uma pessoa realmente vive para a glória de Deus, é a vida que ela leva. São os frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Não pode a árvore boa dar mau fruto e a árvore má dar bons frutos. Então é pelo fruto que nós conhecemos. Como que uma pessoa pode dizer que é cristã e não viver de acordo com a palavra? E o terceiro ponto que nós vemos aqui é tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que temos é Deus que nos dá. Por isso que não há motivo de glória, né? Se nós louvamos, se nós pregamos, se nós sabemos trabalhar, se nós trabalhamos, se nós fazemos qualquer coisa boa, é para a glória de Deus. Como Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então, a suma de tudo isso, né, a suma de tudo isso é que tudo que gira, tudo que está ao nosso entorno, tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. E por isso não há motivo de vanglória no nosso meio, não há motivo de orgulho. Nós não podemos ser orgulhosos. Nós não podemos ser orgulhosos. E os sofrimentos fazem parte, né, da nossa vida. Se o seu mestre foi quem mais sofreu, por que você não quer sofrer um pouco também? Tem pessoas que, na primeira dificuldade, elas já viram as costas, né? Já abandona a fé, já abandona Cristo, sai da igreja, abandona os irmãos, são duras, são rebeldes. E enquanto que o exemplo que nós temos nas Escrituras são esse. Pedro diz para a igreja, né, que dificuldades, que sofrimento igual àqueles está acontecendo na Irmandade pelo mundo inteiro. Ou seja, é uma coisa universal na igreja de Deus, são sofrimentos. Calúnia, perseguição, mentira, falso, fofoca. Então são sofrimentos que nós enfrentamos. Nós precisamos estar firmes em Cristo para que nós possamos vencer e estar de pé diante dele. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Quem pudesse pôr de pé. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos todos reunidos diante de Ti. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela Sua misericórdia, pela Sua graça, pela Sua paz, pelo Espírito que o Senhor nos derrama, Senhor, que o Senhor nos concede de maneira que nós somos convencidos de todas as nossas transgressões, de maneira que nós somos convencidos, Senhor, do pecado, de maneira que nós somos convencidos da verdade, de que Cristo é o nosso Salvador, de maneira que nós somos convencidos de que nós precisamos, que nós necessitamos de arrependimento. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos ver. Não permita, Senhor, que nós continuamos nos nossos pecados e perecemos. Por favor, ó Deus, nos conceda a graça de arrependimento, porque nós não conseguimos nos arrepender por nós só. O arrependimento é tão difícil, Senhor. Reconhecer que estamos errados é tão difícil. Reconhecer que somos maus, que somos perversos, reconhecer o nosso erro é tão difícil, ó Deus. Eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que o Senhor venha quebrantar o nosso coração para que nós possamos reconhecer que muitas vezes nós somos orgulhosos, que nós somos soberbos, que nós achamos que nós já estamos muito bem, quando é que na verdade nós estamos distante do Senhor. Por favor, ó Deus, nos ajude a entender, Senhor, que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos estar cada vez mais perto de Ti, que nós precisamos ser humildes. Muitas vezes nós nos orgulhamos e nos fechamos na nossa casinha e achamos que nós estamos muito bem, quando é que na verdade nós estamos distantes. Por favor, ó Deus, nos ajude a nos aproximar com um coração humilde, com um coração sincero de Ti, para que nós possamos ter os olhos abertos e realmente enxergar quem nós realmente somos, que nós possamos ver Cristo, Senhor, aquele que é o único que pode nos libertar e que nós possamos nos apegar a Ele, porque salvação abundante só há nele, na cruz que há abundante redenção. Nós te pedimos e te agradecemos mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com